Amém. Graça e paz. Vamos ao estudo de célula dessa noite, onde vamos falar sobre entronizado. Eu vou orar para que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui, Senhor, para te buscar, para compartilhar essa palavra e receber, Senhor, do teu Espírito Santo a ministração em nossos corações, daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, a tua vontade em nossas vidas. E assim como esse estudo vai trazer, vai falar sobre entronizar o Senhor, sobre a questão de o Senhor entronizado em meio aos louvores, o significado disso, qual é o significado de entronizar e qual deve ser o nosso estado para que o Senhor seja entronizado. Então, em nome de Jesus, que o objetivo desse estudo, dessa palavra, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite, venha fluir na vida de cada um que está assistindo agora, que está recebendo esse estudo. Em nome de Jesus, faz a tua vontade em nossas vidas. Vem realizar a tua obra, Senhor, pois queremos sim fazer a tua vontade. Tudo que importa para nós é fazer a tua vontade. Sabemos que o Senhor tem um plano nas nossas vidas, o Senhor tem um projeto nas nossas vidas, o Senhor escreveu a nossa história e queremos estar no centro da tua vontade, queremos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. Então, não queremos limitar a atuação, o teu poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, faça a sua vontade, que nós possamos estar abertos, disponíveis para ti, para que o Senhor realize a tua boa obra em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graça e paz. Seu nível de vida espiritual precisa ser alterado para que você entenda tudo o que vai acontecer com você diante da decisão de entronizar Deus na sua vida. Tá? Estamos falando de uma mudança de nível espiritual. Tudo muda na vida daquele que entroniza Deus. Aquele que coloca Deus como centro da sua vida. Entronizar, a gente vai entender qual é o significado, mas aquele que tem Deus entronizado na sua vida, ele vive em outro nível espiritual. Infelizmente, estamos vivendo uma época, né, que muitos que estão na igreja acham que o nível espiritual está totalmente ligado ao nível de oração que eu tenho, ou nível de adoração que eu tenho, as palavras que eu uso, ou quanto eu frequento a igreja. Mas nós vamos entender aqui que o nível espiritual de uma pessoa é medido principalmente sobre a dependência que ela tem de Deus. É interessante, né? Uma vez, em uma ministração, eu ouvi assim, disse, olha, o conceito no reino espiritual é totalmente diferente do conceito do mundo. Por exemplo, no mundo, para você ser uma pessoa madura, uma pessoa que cresceu, uma pessoa que está num nível, né? Um nível, vamos dizer assim, um nível top, um alto nível, vamos fazer assim, um alto nível de maturidade, de experiência, quando você se torna independente. Esse é o conceito lá no mundo. Quando você se torna uma pessoa independente, no mundo nós temos esse conceito, né? Então, no reino espiritual é totalmente o contrário. Quanto mais dependente você é de Deus, quer dizer que você está no alto nível da sua vida espiritual. Quanto mais dependente você é de Deus, mais maturidade espiritual você tem. Então, quer falar de alto nível na caminhada, na vida com Deus? É a tua dependência de Deus. É o fato de Deus estar entronizado na sua vida. O quanto Deus está entronizado na sua vida destaca o nível de espiritualidade que você está. Então você pode ter palavras bonitas, pode ter uma oração bonita, pode frequentar todos os cultos, né? Vigílias, tudo isso. Mas se você não tem Deus entronizado na sua vida, se você não é dependente dele, confia nele, você não tem
a maturidade espiritual, o alto nível espiritual. Amém? Então, o nível espiritual de um cristão é baseado o quanto Deus está entronizado na vida dele. Está totalmente relacionado e ligado a isso, o quanto Deus está entronizado na minha e na sua vida. Creio que quando Deus se sente entronizado por alguém, é porque este alguém conseguiu provar em si mesmo o gostinho de superações feitas. Creio que Deus se sente entronizado quando as forças humanas desaparecem do cenário onde o trono está sendo erguido. Entronizar Deus é confiar no que não se abala. Quem passou por uma experiência de entronizar Deus na sua vida está falando de uma superação. Está falando de quando as forças humanas se esgotaram e você diz assim, somente Deus agora. E aí quando você diz somente Deus, houve humilhação, reconhecimento que pertence somente a Ele, aquele lugar. E que lugar é esse? A tua vida. E aí você se rende, se entrega e agora confia naquele que não se abala. Nada pode ser abalado quando Deus está entronizado. Os planos de Deus não podem ser destruídos. Os planos de Deus não podem ser abalados. Quando confiamos nele, não somos abalados. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. O problema é que vamos dizer assim, a arrogância, o ser de que eu posso fazer, o eu me garanto, faz com que Deus não seja entronizado. E o que é entronizado muitas vezes é o eu, a minha vontade, né? Uma vez alguém ministrando poderoso eu, né? Em vez de cantar poderoso Deus, o poderoso eu. Quando a gente trabalha com algo que a gente sente um certo domínio por aquilo ali, né? Algo que a gente sente que faz direito e que ninguém faz igual a gente, aí a gente começa a se achar. É verdade? Começa a se achar, não, isso aqui eu me garanto, isso aqui eu sei fazer. E ali o eu assume a situação e você acha que você pode controlar tudo e que você se torna inabalável porque, não, isso aqui eu domino. Mas de repente ali se levanta a circunstância que você faz, o que é que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu passei uma experiência muito interessante com isso porque eu gosto de matemática, eu gosto de ensinar matemática, eu sou professor de matemática, né? E eu dizia assim, olha, me dê uma sala de aula que eu me garanto. Eu dizia assim, me dê uma sala de aula que eu me garanto. Coloque aqui me dê um quadro, um grupo de alunos para ensinar, dê um quadro, um piloto que eu vou dar um show de matemática, eu vou dar uma aula de matemática. E nessa conquista como é que se diz? De mostrar o meu trabalho, de estar ali apresentando, ministrando aula e conquistando espaço, assim como todo professor quando começa numa situação muito difícil, que tem que primeiro ganhar credibilidade, né? Tem o quem indica, alguém precisa indicar você, né? Não basta somente ter o currículo, mas as pessoas querem ouvir falar de você. Então, eu comecei com essa metodologia e ali eu ia para o quadro e detonava algo que eu estava dominando, a matemática. Mas começou a acontecer uma coisa interessante. Numa aula que eu estava ministrando, os alunos estavam todos normais, todo mundo sentado, prestando atenção. E aí o que aconteceu? Eu estava explicando, de repente, um momento da aula, sabe aquele negócio de segundos? Pronto. Os alunos se distraíram em alguns segundos. Se distraíram no sentido de um levantou, o outro conversou, enfim.
Nesse momento, alguém da direção foi e colocou lá o olhar na sala. E quando olhou, viu os alunos todos distraídos e eu lá na frente, enfim, a aula, o show da matemática não estava acontecendo. E aqueles segundos fez com que a direção saísse e dissesse assim: esse professor não tem domínio em sala de aula. Entrei na aula dele agora e os alunos estavam tudo conversando. Perceba, foi alguns segundos da aula. E eu disse, depois fui chamar a atenção, né? A coordenação veio falar comigo, professor, olharam a sua aula e disse que nenhum aluno estava prestando atenção, enfim. E eu, meu Deus, naquela hora, não, você vai para Deus, né? Meu Deus, mas eu estava fazendo meu trabalho, foi um momento só da aula ali, alguns segundos de distração só, né? Que acontece, nem em uma aula de 50 minutos você não vai ter os alunos prestando atenção o tempo todo ali. E aí, gente, beleza, foi uma vez aconteceu isso, eu disse, poxa, foi um momento. E teve a segunda vez, que foi justamente no mesmo momento, um momento também, ou seja, só aparecia para ver o momento da aula exatamente naquele momento que não era para ver, né? Não é que os alunos estavam bagunçando, mas era o momento justamente quando não estava acontecendo o show da matemática, quando eu estava dando aquela aula e aconteceu isso aí. Aí, conversando com um outro professor, ele é evangélico, e eu contei a situação para ele. Rapaz, eu estou passando uma situação difícil, eu estou fazendo meu trabalho bem, estou me garantindo em sala de aula, mas está acontecendo essa fatalidade. Aí ele usou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse, tem coisas que são espirituais, que você precisa entender quando você precisa também do agir de Deus. Aí eu me liguei. Já estava crescendo muito eu, de que, tipo, me dê uma sala que eu me garanto. E eu não orava para ministrar uma aula. Por quê? Porque eu sei o que eu vou fazer. E a mesma coisa acontece até no ministério. Eu sou ministro do louvor, vocês sabem disso. Então, eu já sei que eu vou fazer ali, eu vou pegar o violão, vou cantar uma música e vou ministrar. Sim, e a dependência do que Deus quer trazer naquele momento para a igreja. Então foi o que aconteceu na sala de aula. Aí eu comecei a entrar diferente. Começava o meu dia de Senhor, o Senhor tem me capacitado para estar ali na frente, mas eu te peço hoje, em nome de Jesus, que tudo isso que está acontecendo para tirar a minha paz, olhar a aula no momento errado, essas circunstâncias aí, eu preciso do teu agir. Eu quero entregar a minha aula nas tuas mãos, que tudo que acontecer ali seja para glorificar o teu nome, e eu quero que a minha aula seja uma forma de te honrar. Né? Assim, nos desafiando os gigantes, ele falava isso, né? Vai jogar futebol, veja isso como uma forma de honrar a Deus. Tudo que você faz é uma forma de fazer para Deus. Está em Filipenses. Tudo quando fizeres, fazer como para o Senhor. Então, ali eu comecei a honrar o Senhor com minha aula e tudo. E, gente, entronizei Deus. Entronizei Deus. Porque eu não posso e não tenho condições nenhuma, por mais que eu domine acho que eu domine a situação, pode acontecer uma circunstância que você perde todas as suas forças humanas, e aí você diz, estou me garantindo, isso está errado. Isso está errado. O caminho para Deus ser entronizado se chama humilhação. Eu preciso me humilhar e reconhecer que Ele é Deus, o único entronizado. Em tudo que você faz, entronize Deus. Entronizar Deus é confiar no que não se abala. Se você se garantir em você mesmo, por mais que você acredita que está no controle da situação, que você tem o domínio, porque é algo que você se garante, você pode se abalar. Então, entronize Deus. Se humilhe, se esvazie e entronize Deus. Amém? Ninguém entroniza Deus
sem que primeiro passe por uma experiência pessoal e voluntária de humilhação e abatimento de alma. Concorda comigo ou não? Meu irmão, se alguém não se humilhar ou passar por uma experiência de abatimento de alma, ele nunca vai aprender a entronizar Deus. Porque é normal do ser humano se garantir. É normal da gente querer se garantir. O mundo ensina isso, né? Você pode, você como é que se diz? É vencedor, você, aí vem a história dos espermatozoides, né? Você foi o que conquistou e chegou lá, dos milhões lá que tinha, você foi o que conseguiu. E você já é vencedor a partir daí. Então você pode, acredite em você. É isso que é ensinado, não é? Acredite em você. Aí você diz, eu sou, né? Mas aqui é o contrário. Acredite e tenha fé no Senhor. Você pode por causa do Senhor. Amém? Como diz a palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Tudo é por causa do Senhor. Jamais Deus será entronizado onde a exaltação e a alma arrogante tenham o seu valor. Tem alguma expressão. Se há uma exaltação e uma alma arrogante, Deus nunca será entronizado. Deus é entronizado por pessoas vazias de si mesmo. Pessoas vazias de si têm livre acesso ao trono de Deus. Vamos ver o que diz lá em Salmo 22. Abra aí a sua Bíblia. Vamos para a palavra. Eu vou começar lendo do versículo 1, tá, gente? Do verso 1 ao 3. Salmo 22, verso 1 ao 3. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amém? A Bíblia na tradução, revista atualizada, diz que Deus é santo e ele é entronizado entre os louvores. Na versão corrigida, que é a mais antiga, este mesmo texto diz que Deus habita entre os louvores de Israel. O que Davi quis dizer neste salmo, né? Vamos ver aí o que ele quis dizer nesse salmo. A palavra traduzida nos escritos originais que deu sentido a ambas as versões entronizado e habitas, e assado. Esta palavra significa habitar, permanecer, assentar, morar. Quando entroniza-se Deus, na verdade, está colocando Deus no lugar que é dele. Faz Deus se assentar no trono. Não podemos tirar de diante dos nossos olhos a visão de Deus entronizado. Há quem nunca conseguiu entronizá-lo. Há quem não mais consegue também. Aos que não se importam em sentar Deus. Eles não estremecem a terra. Lá em Salmo 99, mas deixa aí o Salmo 22 aberto, tá? Mas Salmo 99, verso 1, diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Não conseguem entronizar a Deus, não conseguem ter Deus como rei, governador da sua vida. A palavra adoração, né? Adorar vem de reverenciar. E se reverenciar associa-se a humilhar e reconhecer também.
que ele é Deus. Então, quando adoramos, estamos entronizando. Amém? Quando adoramos, estamos entronizando. Por isso que Deus procura adoradores. Ele quer adoradores, ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. São adoradores que entronizam e têm Deus como governante da sua vida. Tem o reino de Deus. Você vê o evangelho do reino de Deus vem para trazer o reino de Deus na vida das pessoas. Quando a pessoa aceita a Jesus, entrega sua vida a Jesus, ela recebe o reino de Deus ali, onde tem paz, justiça, alegria no Espírito Santo, que isso é o reino de Deus, e isso tudo vem reinar em nossos corações. Uma vez eu estava vendo um testemunho, disse, olha, uma pessoa dizia, passei 30 anos na igreja, conheci Deus de toda a palavra, mas eu nunca experimentei ter paz. Veja. Ou seja, os frutos do Espírito não são manifestos na vida da pessoa, porque tem ali alguns bloqueios. São pessoas que têm tantos anos na igreja, mas nunca conseguiram entronizar Deus na sua vida. E tem aqueles que entronizaram no começo e não conseguem mais entronizar hoje. Como a palavra diz aí, aquele que deixa Deus tomar o trono e assentar sobre o trono de nossas vidas. Entronizar Deus é deixar ele tomar o lugar dele em nossas vidas. Amém? Se você observar os versos anteriores, o 1 e o 2 que a gente leu, vai observar que Davi resolveu entronizar Deus em tempo de epidemia. Você vê ali um clamor de Davi, né? Ele começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquela necessidade de Deus assumir o controle. Entendeu? A humilhação, a alma abatida, a necessidade de Deus assumir o controle da situação. E aí você vê no verso 13 ele dizendo, contudo tu és santo. Ele adora, e quando ele adora, ele entronizado entre os louvores de Israel. Essa experiência de humilhação, abatimento de alma, leva a nós a entronizar Deus. Mas Disseu, eu preciso passar por essa experiência para entronizar Deus na minha vida. Preste atenção. Provavelmente você já passou por essa experiência. O problema é quando a gente passa por essa experiência, entroniza Deus, e depois a gente tira ele de novo e assume de novo o lugar. É necessário que você tenha essa experiência de entronizar Deus e que ele permaneça entronizado. Como vimos aqui, a palavra entronizado, na sua versão da original, vem falar sobre habitar, permanecer, assentar e morar. Não é um momento em que você entroniza Deus, um momento de adoração, um momento de busca, naquele momento ali que você está precisando, e depois, tá bom, Senhor, pode sair daí que eu vou assumir de novo. Não, é você colocar ele lá e ele permanecer, habitar e ser o centro da sua vida, entronizado em todo o tempo da sua vida. Amém? Entronizar Deus é ter na mente a plena certeza que está cuidando, agindo, fazendo o que precisa ser feito. Entronizar Deus é confessar com o Espírito a sua realidade, santo, perfeito, único. Entronizar é a forma correta de trazer Deus para perto. Entronizar faz o que o clamor não faz. Entronizar faz o que o choro não faz. A voz de comando para o povo de Deus estes dias é entronísel. Entronísel. Vamos entronizar Deus. Que a nossa adoração não seja apenas palavras ou canções bonitas,
mas que de fato na nossa adoração Deus esteja sendo entronizado. Deus está à procura de pessoas que sejam capazes de entronizá-lo de uma forma marcante. Precisamos que Deus seja entronizado de uma forma marcante. Como eu disse, mudança de nível espiritual. Sabe aquela coisa assim, tipo, olha, fulano agora está vivendo um outro nível espiritual. O que aconteceu? Eu resolvi entronizar Deus na minha vida. Marcela está vivendo aí um nível espiritual diferente na vida dela. Qual foi o segredo? Resolvi entronizar Deus na minha vida. E assim, Carol, Ramone, Karina, todos vocês entronizando Deus na vida de vocês, vocês vão experimentar um nível de espiritual totalmente diferente. Amém? Amém. Deus sabe o que e como fazer quando vê alguém entronizado. Gostou disso aí? Deus sabe o que e como fazer quando vê alguém entronizando. No dia que você decidir, que vai ser hoje, amém? Quando você disser assim, eu vou entronizar Deus na minha vida, em todas as áreas da minha vida eu vou entronizar Deus. Se prepare, porque Ele sabe o que fazer na vida daquele que entroniza Ele. Então se prepare para viver uma mudança de nível espiritual na sua vida, uma mudança de vida, quando você entronizar Deus na sua vida. Se prepare para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que essa palavra faça você ter uma mudança de vida, uma mudança no seu nível espiritual. Mas dependência de Deus, se humilhar mais diante de Deus, né? Essa semana estava falando sobre aquela palavra, os humilhados serão exaltados, a gente usa muito isso aí, né? E, infelizmente, as pessoas usam de uma forma errada. Porque quando diz assim, os humilhados serão exaltados, as pessoas pensam assim, se eu fui humilhado, né? se me humilharam, um dia eu vou ser exaltado, a palavra do Senhor diz isso. Então, estou sendo humilhado agora, vai vir o dia da vingança, eu vou ser exaltado. Tem nada a ver, né? A palavra do Senhor não trabalha com vingança, o reino de Deus não trabalha com vingança. O sentido da palavra, quando Jesus usou isso aí, foi o seguinte: o pecador, ele estava lá reconhecendo diante do Senhor, ele estava lá dizendo diante do Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. E aí, quando ele declarava isso, ele estava se humilhando. Então, é se humilhar diante do Senhor. Quando você se humilha diante do Senhor, ele exalta. Tá entendendo aí? Amém? Deixa eu ver só aqui esse texto. Estou terminando. Lucas 18, versículo 9. O fariseu e o publicano. Aí veja, entenda. O que é se humilhar? Propôs também, verso 9, né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Veja. Propôs também esta palavra a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, veja a postura, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa.
E não aquele, porque todos os que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então não é os humilhados serão exaltados, o que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha diante do Senhor, entroniza o Senhor. Esse será exaltado. Amém? Vou orar. Amém. Vou orar para que Deus ministre essa palavra aos nossos corações e que não seja apenas só um estudo de célula, mas que faça a diferença. Tá? Deixa eu orar aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra foi bastante clara. Só precisamos, Senhor, que ela seja ministrada aos nossos corações e que não seja apenas um momento, mas que seja algo presente em todos os dias de nossa vida, em todos os momentos de nossa vida. O Senhor seja entronizado, que o lugar da nossa vida seja somente teu, que nenhum outro assuma o lugar. Nem nós, como foi falado aqui, Senhor, nem o eu, que é o que é mais propício para estar na nossa vontade, querer fazer a minha vontade, que não seja a tua, Senhor. Queremos estar no centro da tua vontade, seja entronizado em todo o tempo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite.